Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que já está entrando por aqui. Mais uma conversa interessante. O tema de hoje é muito interessante. Bom, quarta-feira ensolarada. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre um tema que me atrai muito a atenção. A gente vai falar sobre alta tecnologia usada para a revitalização íntima feminina. Já eu vou traduzir direitinho o que é isso, para quem não sabe muito bem. Quem vai nos explicar tudinho é a doutora Débora Manor. Primeiro eu vou fazer a apresentação dela e na sequência eu vou chamá-la para nossa conversa. Doutora Débora Manor é ginecologista e obstetra na clínica Dome. Ela é graduada em medicina com especialização em ginecologia e obstetrícia pela Santa Casa de São Paulo. Ela é coordenadora do Centro de Ginecologia e Obstetrícia da clínica Dome, localizada aqui no Pedaço, em Higienópolis, São Paulo. Na clínica, além dos atendimentos a pacientes nessas especialidades, ela é responsável pelo espaço Mais Self, um núcleo exclusivo na área de revitalização íntima feminina. Aliás, o tema da nossa conversa hoje. Ela é especialista no uso de tecnologia a laser, chamada Femilift, para tratamento de várias necessidades íntimas, por exemplo, atrofia vaginal, menopausa, reabilitação pós-parto e incontinência urinária leve. São temas super relevantes, super importantes. Oi, Suzana, bem-vinda. Temas que nós, mulheres, vamos querer saber. Eu já me informo disso há algum tempo, é um tema que eu acho muito interessante e eu acho que para os homens também é interessante, para eles compreenderem um pouco também sobre as companheiras deles, né? Bom, vamos lá, vamos convidar a doutora. Ela vai entrar no Espaço Dome, né, Paulinho? É esse mesmo, Espaço Dome. Aguardando a doutora Débora. Oi, doutora! Boa tarde! Boa tarde, tudo bem com você? E você, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu estava apresentando você, é um tema, doutora Débora, que eu acho tão relevante, e demorou bastante tempo para ele vir, ele ser discutido, ele vir à tona, a gente iluminar essa questão tão necessária e que mexe com tanta coisa no mundo feminino, né? Sim, com certeza. Eu acho que assim, essa tecnologia, na verdade, ela já existe há um tempo. Mas eu acho que, como ainda hoje a gente sabe que é um tabu a parte sexual feminina, né? As pessoas não gostam muito de falar nisso, principalmente pacientes aí na menopausa, né? Que vem talvez, né, de um tempo onde não se falava desse tipo de coisa. Então, eu acho que tinha muita resistência, mas cada vez mais a gente consegue falar abertamente desse assunto. E eu acho que agora é uma pauta que está super em alta, realmente. Demorou um pouco, mas agora está bem em alta. As pessoas estão procurando. Chegou. Seja muito bem-vindo esse tema, doutora. Primeiro foi estética facial, né? Depois estética corporal. Agora a gente vai falar de estética íntima feminina. Isso. Quando isso surgiu? Por quê? Como surgiu esse cuidado, essa preocupação? Então, na verdade, né, toda essa tecnologia é baseada nas próprias tecnologias faciais e corporais, né? Então, quando a gente fala do laser, isso. Quando a gente fala do laser que a gente usa na ginecologia, é o laser de CO2. E ele já era usado, né? Então, já faz tempo que ele é usado para o rosto, né? Para o rosto, para estímulo de colágeno, para deixar a pele mais elástica, mais hidratada. Então, é o mesmo, né? As mulheres amam isso tudo. Exato. E aí é a mesma tecnologia, o mesmo aparelho.
A diferença é que a ponteira, né, para ser utilizado essa tecnologia, esse laser, é que foi aprimorada para ser realizada via vaginal. Mas no princípio, a tecnologia é igual, né? Então, assim como a gente quer estimular colágeno na face, pensaram, por que não trazer qualidade de vida para os pacientes, né? E fazer isso aplicando a parte vaginal. Então, não é nem a parte estética, né? A gente tem a questão estética também. A gente pode fazer na parte externa, na vulva, e aí seria uma questão mais estética, mas é uma questão de qualidade de vida, né? De bem-estar. A parte vaginal mesmo. Então, eu acho que vai Doutora, além da é estética, que né? nem fazer, por exemplo, toda mulher, né, a partir de uma certa idade, faz ultrassom intravaginal. É o mesmo princípio? Na verdade, né, quando a gente fala ultrassom, o ultrassom é para diagnóstico, né, de Sim, doenças, mas o enfim. princípio de introdução para o Ah, tratamento. sim, sim. As tecnologias são diferentes, mas para as pessoas conseguirem imaginar mais ou menos como é feito o procedimento, é como se fosse um ultrassom, é como se fosse a realização, né, o procedimento, é como o procedimento de fazer um ultrassom, sim. E quais são as maiores dúvidas, doutora, quando a mulher chega na sua clínica? Ela, eu imagino que ela chega com um pouco de insegurança, sem saber direito o que ela vai encontrar, né? E como vai ser. Como que você percebe a chegada delas? E como é que você lida com elas? Então, eu vejo que muitas vezes, né, a maior parte das pacientes nem traz esse assunto à tona se a gente não perguntar. Então, essa é uma coisa muito curiosa, né? Agora está começando a mudar um pouquinho, mas até pouco tempo atrás era uma coisa que às vezes achava que era alguma coisa errada com ela, ou então que é alguma coisa que não existe tratamento. Então, essa parte, né, da sexualidade, da dor na relação sexual, do incômodo, do ressecamento, isso aí não era nem comentado. Então, aí, conforme eu vou abordando, eu gosto muito de abordar esse tema no consultório. Então, conforme a gente vai conversando sobre a sexualidade, como é que estão as relações sexuais, né? Como é que tá com o seu parceiro, a gente vai descobrindo tanta coisa. Então, eu acho que, a princípio, né, é uma coisa que eu vou mais atrás, né? Eu que procuro, porque eu vejo que as pacientes realmente não têm nem ideia, né, de que isso é um problema e de que isso pode ser resolvido. Só que mais recentemente, eu tenho recebido pacientes que, né, ouviram falar do laser Já sabem. e aí se identificaram e aí vem perguntando, né, é para isso mesmo? Como que é exatamente, né? Para que serve? Será que é o que eu estou pensando, né? Então, eu vejo que as pacientes ainda têm muitas dúvidas em relação a isso, não sabem direito o que sentem, né? O que tem, mas está cada vez esclarecendo mais, digamos Eu acho assim. isso maravilhoso. Como é que é realizado exatamente esse procedimento? Tem algum preparo especial ou a gente pode chegar e marca uma hora, chega e não tem nenhum pré? Então, primeiro de tudo, né, eu acho interessante passar por uma avaliação para ver se realmente tem a indicação do laser, né? Às vezes, né, eu acho que assim, as principais indicações são pacientes que estão chegando aí na menopausa ou que já estão na menopausa e que começam a ter os sintomas, né? Então, ressecamento vaginal, dor na relação, começam a ter infecções de repetição, né? Infecções vaginais de repetição, começa a ter incontinência urinária, perder urina. Então, a gente tem que ver se isso realmente, né, são queixas que estão ligadas, porque às vezes vem, eu sinto dor na relação. Aí, quando você vai investigar, na verdade, o paciente nem está na menopausa, ela não tem uma atrofia É vaginal importante. psicológico, às vezes, também, né? Psicológico, exato. E aí o laser não vai resolver. Aí é uma questão de terapia, é uma questão de entender o que está acontecendo, né? Outra coisa, incontinência urinária. Dependendo do tipo de incontinência urinária, né? Se for uma incontinência urinária que a gente chama que é por rotura muscular mesmo, então após um parto traumático, às vezes partos que introduz fórceps, aí é uma questão mais muscular. Aí também a gente não indica o laser. O laser, ele é bem indicado para os pacientes que têm atrofia genital, né? Então, aquelas pacientes que já estão entrando na menopausa, o nível hormonal está diminuindo, e aí realmente vai ter alterações muito importantes na vagina, né? Então, realmente vai causar ressecamento, deixar a vagina menos elástica.
pode ter incontinência urinária porque não consegue sustentar a uretra, porque como tem pouco colágeno, a uretra não se sustenta e aí acaba escapando xixi. Então, primeiro de tudo, eu acho que o essencial é fazer uma avaliação, né, da paciente, ver se realmente tem indicação do laser, né? Fora isso, de preparo, a gente precisa pelo menos de um Papa Nicolau recente. Tá? Quando eu digo recente, é dentro de um ano, né? Fora isso, não tem nenhum outro preparo. É um procedimento super tranquilo. Chegando com o Papa Nicolau e tendo indicação, a gente já pode realizar. É bem tranquilo mesmo. Não dói, né? Não dói nada. Essa é uma das coisas que as pacientes mais ficam com medo. É porque apesar de ser o mesmo do rosto, e no rosto dói bastante, né? A inervação da vagina é diferente. A inervação é diferente da nossa pele, do rosto. Vascularização também, né? Também é diferente, então acaba não sentindo dor. É bem tranquilo o procedimento, as pacientes não sentem nenhum tipo de desconforto, então essa é uma das os principais medos das pacientes. Doutora, o que é ninfoplastia? Ninfoplastia aí já é uma coisa que a gente pode usar o laser, né? Mas é outro tipo de ponteira. A ninfoplastia é uma cirurgia para redução de pequenos lábios. Tem algumas pacientes que se queixam que às vezes os pequenos lábios, né, que são os lábios que ficam mais para dentro, são muito grandes. E isso pode atrapalhar tanto na roupa, às vezes fica incomodando, pode ficar tendo atrito na calcinha, então isso deixa mais assada, machuca. Às vezes a pessoa fica desconfortável porque fica marcando muito na calça. E também uma questão estética mesmo, né? Muita gente se sente desconfortável, não se sente segura nem de ter relação, porque fica com vergonha do aspecto. Então, a ninfoplastia é quando a gente faz a cirurgia de remoção do excesso, né, dos pequenos lábios, justamente para conseguir contornar esse problema. E aí a gente pode usar o aparelho também, novamente, né? Pode, para isso? Cirurgia. Pode. Uhum. Ele também é usado na cirurgia com ele. Oi? Como que funciona ele para esse caso? Então, o laser, o que é legal, né, do laser aplicado para a cirurgia? É que diferente de uma cirurgia convencional, a recuperação é muito mais rápida, tem menos sangramento, tem menos lesão ao tecido mesmo, né? Tem muitas pessoas que fazem, inclusive no ambulatório, só com anestesia local. É bem mais tranquilo nesse sentido. Mas na clínica mesmo? Na clínica mesmo. E a cicatrização é outra também, né? A cicatrização se dá muito mais rápido, muito mais eficaz do que pelo método convencional, que seria com bisturi elétrico, ou então com bisturi frio mesmo. Então, a gente pode usar o aparelho para isso, né? Para outros tipos de pequenas cirurgias nessa região, a gente também usa, porque a recuperação é muito melhor, muito mais rápida. Doutora, muitas mulheres procuram esse tipo de correção? O Brasil é um país que mais procura esse tipo de correção no mundo. Então, não só a ninfoplastia, como cirurgias para correção do clitóris, de clitoromegalia. A gente vê que no Brasil essa é a maior procura, né, desse tipo de cirurgia. A que você atribui isso, doutora Débora? Eu acho que no geral, né, assim, a plástica, a procura de plástica, a gente vê que no Brasil plástica, muita eu sei que sim. Né? Então eu acho que talvez por, né, aqui no Brasil o clima tropical, a gente também usa mais biquíni, tem mais exposição, digamos assim, pode ser por isso. E eu acho que a mulher brasileira realmente é muito preocupada com a questão de estética, com a questão da aparência, né? Mas lembrando que não é só por estética, é também uma coisa que vai mudar e interferir bastante na qualidade de vida também, né? Então, isso que eu ia te perguntar. Como que as mulheres, por exemplo, no Femilift, quais são os benefícios que a mulher pode ter certeza que ela vai ter, que ela vai melhorar na vida dela? Então, o Femilift, né, como eu tinha falado, a principal indicação é na menopausa. O que acontece na menopausa? Os níveis de estrogênio, progesterona, que são hormônios que a gente produz, né, principalmente pelos ovários, eles vão diminuindo, né, com o passar da idade, se aproximando da menopausa, e na menopausa esses níveis caem muito. E na vagina, na uretra, toda essa região, na vulva, tem muitos receptores para esses hormônios, né? A partir do momento que esses hormônios ficam baixos, a vagina deixa de ter estímulo para produzir colágeno, para produzir vasos sanguíneos.
Então, o que que acontece? A vagina, ela fica com menos fibroblastos, que são as células, né, que produzem colágeno. Então, ela fica muito mais endurecida, digamos assim, né? Ela perde aquela elasticidade que ela tem, né? Ela fica mais rígida. Além disso, também, como tem menos vasos sanguíneos, a lubrificação é proveniente grande parte dos próprios vasos sanguíneos, por exudação que a gente fala, né? Claro, tem as glândulas que produzem, né, a lubrificação, a secreção vaginal, mas grande parte vem da própria parede vaginal, pela quantidade de vasos sanguíneos que a gente tem. Então, conforme esses vasos, essa quantidade vai diminuindo, a vagina vai ficando ressecada. Então, às vezes, a paciente tem a libido boa, né? Tá super bem, tá excitada, mas não consegue produzir a secreção vaginal, não consegue ficar lubrificada. E isso vai interferir na relação sexual, principalmente, né? E essa ativação por laser acaba ativando esses Os fluidos. fibroblastos, isso. O laser, o que que acontece? Ele é uma luz, né? Ele é uma luz que consegue penetrar, ele faz, a gente chama de canais de ablação. Então, até se você tira uma foto lá dentro da vagina, você vê que fica cheio de pontinhos, né? Pontinhos queimadinhos. Porque são os canais de ablação que a gente chama. Eles levam a luz, o laser, lá para dentro da mucosa vaginal. E essa luz, quando ela entra em contato com o tecido, ela gera calor. E esse calor vai ativar várias proteínas, que são as heat shock proteins, que a gente chama, né? Vai ativar células inflamatórias, citocinas inflamatórias, e vai estimular a produção dos fibroblastos que já existem lá e que estão quietinhos, porque eles não estão sendo estimulados pelos hormônios, eles começam a ficar de novo estimulados, né? Então, eles começam a produzir colágeno. Conforme vai produzindo colágeno, esse tecido vai ficando mais elástico, vai ficando mais hidratado, ele consegue puxar líquido, né? Então vai ficando mais hidratado. Então, o que a paciente vai perceber é lubrificação, né? Principalmente quando é estimulada, fica excitada, produz lubrificação, mas mesmo fora, né, da excitação, ela tem a vagina começa a ficar mais úmida de novo, porque Sim. a vagina, né, ela é úmida, é um órgão úmido. Então, ter umidade é bom. E, além disso, ela vai perceber também que a quantidade de infecções, né, às vezes que algumas pacientes referem, né, que tem muita infecção, começa a melhorar também. Por quê? Porque a flora vaginal começa a ficar de novo estabelecida, né? Porque como as nossas células elas vão diminuindo na menopausa, diminui também o glicogênio, que é uma substância que é necessária para os lactobacilos, que são bactérias que vivem naturalmente na vagina. E os lactobacilos, eles produzem ácido lático, que é ácido, deixam a vagina ácida. E tudo isso faz com que o ambiente vaginal fique lá em equilíbrio, né? Como na menopausa, como diminuem essas células, diminui o glicogênio, diminui os lactobacilos, que são as bactérias boas, e aí isso desregula tudo, a flora vaginal fica desregulada, o pH fica mais básico, e isso predispõe a várias infecções, tanto infecções vaginais, assim como infecções urinárias também. Então isso é uma coisa que elas relatam bastante. Tem gente que até fala do cheiro, né? Nossa, o cheiro da minha vagina mudou. Antes tinha um cheiro estranho, né? Porque a flora lá não estava equilibrada. E aí, de repente, o Mais cheiro... saudável, né? Cheiro de saúde. Mais saudável, exatamente. Fica um Doutora, ambiente saudável. quando a gente resolve fazer um tratamento desses, a gente tem que ter quantas sessões é o ideal e também quanto tempo demora cada sessão? São 3 sessões, o recomendado. 3? E 3 sessões, com intervalo de 1 mês entre elas. E a gente espera esse 1 mês porque a gente quer esperar o colágeno ser produzido, né? Mais ou menos o tempo que leva para o colágeno ser produzido. E aí, conforme a gente vai fazendo mais agressão, né, com o laser, porque o laser nada mais é que uma agressão à vagina para ela conseguir, né, se recuperar. Então, quanto mais sessões, né, 3 sessões, a gente diz que tem o pico de formação do colágeno e dos vasos sanguíneos. Então, normalmente são essas 3 sessões, com E cada uma sessão demora manutenção quanto tempo? muito rápida, cerca de 15 minutos. Só? É super Não precisa de rapidinho. anestesia, não precisa de nada local. Às vezes a gente passa um anestésico, um creminho, só na entradinha da vagina, porque lá pode sentir um pouquinho de desconforto, porque a inervação é um pouco diferente da inervação lá dentro da vagina. Mas só nessa entradinha mesmo. O resto não precisa de anestésico, é muito tranquilo o procedimento. E não tem risco nenhum? Sem riscos. O laser é diferente, tem outras tecnologias, né, que são muito usadas também, via vaginal, mas tem que tomar muito cuidado, sempre procurar
pesquisar, saber qual tipo de aparelho está sendo usado, qual tipo de energia, tecnologia está sendo usado, porque muitas vezes usa-se radiofrequência ablativa, e aí tem um risco muito maior, né? O laser não, o laser é totalmente seguro, não existe risco de queimadura, não existe risco de estenose vaginal, então é por isso que realmente tem que sempre se informar para ver o que as pessoas estão prometendo para você, né? Que às vezes não é a tecnologia adequada. E tem alguma recuperação recomendada ou alguma restrição, algum cuidado especial? Não, a gente só recomenda, né, que durante 3 dias, como a gente tem aqueles canaizinhos de ablação, que a gente chama, né, abertos ainda, então para evitar ter relação sexual, principalmente, né, evitar também mar, piscina, mas por 3 dias só, que é o período que esses canaizinhos se fecham. Depois disso, vida normal. Então é basicamente abstinência sexual e evitar, né, águas que possam ser contaminadas, por exemplo, água do mar, piscina. Mas depois de 3 dias é vida normal, não tem nenhuma restrição, nada disso. O que a gente deve ficar bem atenta? Por exemplo, que sinais que a gente tem que ficar atento para procurar esse tipo de tratamento? Para as mulheres que estão assistindo aqui a gente, qual é o sinal que a gente fala, opa, está na hora? Eu digo que assim, na menopausa, invariavelmente, né, vão surgir os sinais. Então, infelizmente, a baixa do hormônio vai fazer com que eventualmente surjam os sinais, né? Então, percebeu que a relação mudou, né? Não tá legal, porque tá sentindo que tá com mais dor, que não era assim antes, ou então tá tendo infecção que antes não tinha, via vaginal, percebendo um odor diferente via vaginal, começou a perder xixi, incontinência urinária, né? Tudo isso é sinal que tem que procurar. Mas eu acho que, assim, a partir do momento que a paciente está se aproximando da menopausa, né, ou então está já na menopausa, invariavelmente esses sintomas vão começar a surgir, né? E existe hoje em dia o que a gente chama de poupança de colágeno. Então, às vezes, ela ainda não está com um sintoma estabelecido, né? Mas, assim como a gente faz no rosto, né? 30 anos já vou começar a fazer um laser no rosto, de CO2, para já começar a fazer aquela poupança de colágeno, já produzir colágeno para evitar no futuro não ter complicações, né? Então, eu acho que o mesmo princípio vale para o laser vaginal. Então, mesmo antes de surgirem os sintomas, né, tá se aproximando da menopausa, até antes disso, eu já acho interessante buscar o tratamento com o laser. E tem uma coisa que eu tô vendo aqui que é muito importante, acho que é bom a gente falar. Primeiro, eu queria saber quando que o Femilift chegou no Brasil e ele já é aprovado pelo FDA, que é o órgão de regulamentação norte-americano, né, o mais exigente do mundo. Então, essas duas coisas eu queria saber. Faz tempo que tem Femilift no Brasil? Já faz tempo. Se eu não me engano, olha, eu não vou saber te dizer exatamente o ano, mas já deve ter aí uns 6 anos aqui no Brasil. É porque ninguém fala disso, doutora. Pois já existe há muito tempo. São tempo. esquecidas, né? Pois exatamente. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar, porque assim, muda tanta qualidade de vida e as pessoas, é aquilo que eu te falei no começo, as pessoas nem sabem que existe esse problema, né? Primeiro de tudo, nem sabem que isso é um problema, ficam com vergonha de falar, tipo, não, isso daí é normal. E não é. Então, assim, o que eu vejo de pacientes felizes que me agradecem depois do tratamento, que falam, nossa, doutora, mudou minha vida, minha qualidade de vida é outra, sabe? Então, assim, eu fico tão feliz com essas pessoas. 8 anos, Odete está falando aqui. 8 anos. 8 anos. Tempo. Mas eu acho isso que você falou, né? As pessoas não se dão conta que isso é um problema, primeiro. Segundo, não se dão conta que esse problema pode ser resolvido. Exatamente. Mesmo sabendo que pode ser resolvido, tem uma relação difícil com as suas pepecas, né? Com certeza. Com certeza. Eu acho que isso está cada vez mais mudando. Eu vejo que cada ano que passa, a gente vai recebendo mais procura, a gente vai recebendo mais perguntas. Então, eu acho que é um caminho ainda a ser percorrido, lentamente, mas ainda a gente tem bastante trabalho pela frente para conscientizar as mulheres, né? De que esses problemas são normais, são reais, existem e que a gente pode solucionar. Que qualidade de vida é tudo, né? Tudo. Você tem muitas histórias de pacientes cuja vida sexual melhorou depois de ter ido?
Fala um pouquinho disso. Totalmente. Eu acho que 90% das pacientes me agradecem, já aconteceu até do marido vir. É engraçado isso. O marido vem e fala, nossa, doutora, muito obrigada, porque a nossa vida sexual mudou completamente, né? Mas sabe que eu Porque já ouvi falar casos assim, por isso que eu te perguntei, que faz é, muita diferença. muita. E é engraçado porque essas pacientes vêm, né, na verdade, com medo da dor. Então, às vezes, elas estão sentindo dor e aí já começa, né, a relação sexual já com medo da dor, então vira uma bola de neve, né, um ciclo vicioso. Então, tirar esse estigma, né, de que não vai sentir dor, deixa elas tão tranquilas, né, então melhora tudo, não é só o ato em si, né, mas também o que vem antes, o que vem depois, toda aquela frustração, né? Eu acho que tudo isso, né, é ajudado com o laser, né? Então, eu acho que é Vocês muito. trabalham, às vezes, com psicólogos junto? Com certeza, né? Muitas disfunções sexuais, né? A gente tem que analisar que as disfunções sexuais ela tem vários pilares, né? Um deles é o pilar anatômico e hormonal, né? Então, realmente, a vagina tem um problema anatômico, né? Ela não está respondendo da forma adequada. Tem, às vezes, algum problema hormonal associado. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma reposição hormonal, que realmente o hormônio baixo diminui libido, desânimo, né? Então, a gente tem que avaliar isso. E grande parte das vezes tem o pilar psicológico também, né? Às vezes não tá bem na relação, às vezes estresse do dia a dia, né? Trabalho, tudo isso. Então, sexualidade é uma coisa muito complexa, né? Nunca é uma coisa só isolada. É Mas verdade. só da gente melhorar essa parte, né, anatômica, hormonal, as pacientes já se sentem confiantes, já se sentem muito mais felizes em procurar outro tipo de ajuda. Então, eu acho muito legal porque talvez, às vezes, até a porta de entrada, né, para procurar outros tipos de ajuda para Sim, melhorar o pode ser grau. a ponta de um iceberg, né? A gente vê um probleminha aqui, quando vai ver, tem um problemão aqui embaixo. Doutora, Exato. uma curiosidade. Qual foi a paciente mais jovem que você já tratou e qual foi a mais velha? Olha, a mais jovem, é uma coisa que a gente nem chegou a comentar aqui, mas que eu acho que é interessante comentar, que tem indicação do laser não só para paciente na menopausa, que já está com aquele ressecamento por falta de hormônio, mas também nas pacientes mais jovens tem indicação, principalmente paciente pós-parto, que está amamentando. Por quê? O que acontece? Quando está amamentando, os níveis de prolactina, né, eles sobem lá para o alto. E isso faz com que o nível de estrogênio, progesterona baixem muito. É como se tivesse, como se fosse uma menopausa, né? Uma menopausa transitória. Então, também causa ressecamento, falta de lubrificação. Então, para essas pacientes é muito legal a gente fazer o laser. Então, eu já fiz em pacientes com 28 anos, que estão amamentando, né? E também, às vezes, após o parto mesmo, né? As pacientes têm aquela queixa de frouxidão vaginal, de laxitude vaginal, que a gente fala, né? Então, o laser ajuda também, nesses casos, ele faz um efeito tightening, de retração. A gente consegue retrair o tecido e isso deixa a paciente com mais sensibilidade mesmo, vaginal, né? Então, dá para usar também em pacientes jovens, é muito legal, uma indicação muito boa, né? A gente tem que avaliar, claro, os benefícios e tudo mais, para ver se não é uma rotura muscular, às vezes precisa de uma fisioterapia, exercícios pélvicos. Mas muitas vezes o laser ajuda nesse quesito da retração. E de paciente mais velha, infelizmente, as pacientes, assim, 75 mais, elas não procuram, né, esse tipo Mas de seria muito ansiedade. bom, né? Para a Seria própria muito bom, seria saúde delas, fantástico. não é? Com certeza, mas eu acho que tem muito da mentalidade, né? Talvez mais antiga, e também do fato, às vezes, de não estar mais, né? Não Tendo tem uma mais vida vontade de sexual buscar o ativa. conselho, exato. Então elas acabam não procurando muito, mas deveriam. Eu acho que a paciente mais velha que eu fiz deve ter sido 68, 70 anos. Agora, 75 para cima não tem muita procura, infelizmente. Eu Deveria acho ter. que deveríamos alertar essas moças que seria muito saudável, né? Podem Com até certeza. descobrir vontades que estavam embutidas, né? Exatamente, sim. Não, e pensando aí também na incontinência urinária, às vezes é uma coisa que afeta tanto essa população mais idosa, né? E que às vezes, né, com o aparelho poderia ter uma qualidade de vida melhorada em muito, né? Então eu acho que é uma questão de saúde. Talvez se falar desse jeito para essas pacientes, elas conseguem entender mais, que é uma questão de saúde, não só uma coisa pensando em sexualidade ou outra coisa assim.
E principalmente, né, eu acho que uma palavra que tem muito a ver com esses cuidados que vocês fazem aí, eu acho que o que mais me chama a atenção é a questão da autoestima, né? Com certeza. A autoestima muda completamente. Os pacientes saem, vem com uma carinha, sai com outra, né? Ficam super sorridentes. E muitas procuram, né, a parte estética também. Normalmente o que a gente faz? A gente faz a parte vaginal, né, que é interna, que é como se fosse lá o... Eu até posso te mostrar daqui a pouquinho como é que é Ah, mais eu ou vou menos o que querer a ver. gente faz. E aí a gente pode fazer a parte externa também, que aí sim é uma parte mais estética, né? De aparência da vulva. Então, assim como a gente faz no rosto, a gente pode fazer na vulva. E aí o que que acontece? A vulva, às vezes, né, com a idade também, assim como a pele do rosto, vai ficando um pouquinho mais flácida, vai ficando mais fina, mais frágil. E aí, fazendo laser, a gente consegue deixar ela mais também, mais Viçosa, preenchida, né? digamos assim, viçosa, exatamente. E isso, né, além de estética, também facilita, às vezes, na hora da relação, também pode machucar um pouquinho naquela entrada da vagina, porque a vulva está um pouco mais fininha, mais sensível. Então, tanto ajuda na sexualidade, como a parte estética também, né? Como essa parte da vulva em si, né? Da aparência da vulva. Então, eu acabo fazendo muito isso, eu acabo combinando os dois, na verdade, muitas vezes. Doutora, tem uma pergunta aqui. Que se acha, as mulheres fazem mais o tratamento aí de vocês por questões estéticas, por questões de autoestima ou por questão de saúde? Por questão de saúde, a maior parte por questão de saúde e acaba também, né, complementando com a parte estética. Mas grande, maior parte das vezes é a questão de saúde Que mesmo. bacana. Muito legal. Doutora, antes de você mostrar a máquina, ou se você quiser mostrar agora, porque eu tenho mais umas perguntinhas. Quer mostrar a máquina? Vamos mostrar assim. Ó, quero mudar um pouquinho aqui. Eu vou só virar um pouquinho o Sem celular para a gente problema. conseguir ver. Ó, esse daqui é o aparelho, tá? É o laser CO2. Aqui é a ponteira dele, como a gente pode ver, Sim, é uma ponteira cilíndrica, tá? E aí, a diferença desse, né, do Femilite, que é o que eu uso, é que ele vem com esse cover protetor. Então, esse daqui, ele pode ser esterilizado, então isso daqui sim. facilita muito na hora de fazer e também ele é muito mais ergonômico, ele consegue ser feito sem incômodo, né? Então, o que que a gente faz? Esse aparelhinho aqui, essa ponteira, a gente introduz dentro da vagina, tá? Até o fundo da vagina. E eu vou disparando, né? No meu pedal, eu vou disparando os raios de luz e eu vou girando. Por quê? Porque os raios de luz, eles saem aqui por essa janelinha. Então, eu vou girando o aparelho e disparando para ir todo 360 graus em todo o entorno da vagina. Puxo um pouquinho, faço de novo toda a voltinha da vagina. Até fazer a vagina inteira. Até Faço voltar do fundo para... até voltar. Exato. Eu entro aqui na vagina, né? Aqui dentro da vagina e vou voltando e girando para fazer todo o entorno dela. Eu faço isso 3 vezes. É muito rápido, porque os disparos são rapidinho. A voltinha é Não dói. rapidinho. Não dói nada, é só realmente na entradinha que a gente passa o anestésico, que pode sentir na entradinha um calor, um pouquinho de calor mesmo, mas é muito, muito tolerável, super tranquilo, nunca tive problema quanto a isso. E aí depois a gente pode fazer a parte externa ou com esse mesmo, né? A gente encosta essa janelinha na vulva, vai encostando e disparando, ou a gente tem até outro que é um rollerzinho que a gente passa Também na não vulva. dói esse... O da vulva incomoda um pouquinho mais, porque aí é pele mesmo, né? Como se fosse no rosto. Mas a gente passa anestésico também, um creminho, anestésico tópico. E aí também é muito suportável, muito tolerável. Os pacientes não costumam reclamar. E porque a energia é um pouco mais baixa também do que no rosto, por exemplo. Então é bem mais tranquilo que fazer no rosto, por exemplo, né? Então, e esse procedimento é muito rápido. É 15 minutinhos, a paciente já está liberada. Então, elas saem super tranquilas. E feliz. Doutora, que outras atividades que você recomenda para as mulheres fazerem para trabalhar junto, vamos dizer assim? Porque está na moda bastante aquela fisioterapia do assoalho pélvico, né? Ótimo, perfeito. Ainda bem que você trouxe esse assunto, porque eu recomendo, assim, para todo mundo. Eu amo fisioterapia do assoalho pélvico. Eu faço. Por quê? Você faz, jura? Ótimo, perfeito. Porque eu sou uma fã, assim, de primeira. O que que acontece, né? Explica primeiro, explica isso um pouquinho.
O que que acontece, né? O assoalho pélvico da mulher é a musculatura aqui que recobre toda a nossa parte ginecológica, né? Essa parte pélvica, a parte de baixo, né? Que sustenta todos os órgãos, sustenta a bexiga, sustenta o útero. Então, aqui essa é a musculatura que sustenta tudo. Conforme, né? Idade vai passando, gestações, partos, tudo isso vai enfraquecendo essa musculatura, né? E a gente não tem costume de fazer exercício para essa musculatura, porque o exercício de musculação, né, que a gente faz, acaba não trabalhando de forma adequada. Inclusive, pelo contrário, ele pode até piorar, porque o tipo de força que a gente faz é uma força contrária. Então, isso acomete mais ainda a musculatura do assoalho pélvico, né? Então, musculação em excesso, muito peso, também prejudica o assoalho pélvico. Tudo isso vai enfraquecendo a musculatura. E quais são as consequências, né, de uma musculatura enfraquecida? A uretra pode ficar, a bexiga, né, pode ficar mais baixa, que a gente chama vulgarmente, né, de bexiga baixa. Então, isso pode também causar incontinência urinária. A gente pode ter prolapsos de órgãos genitais, né? Então, como se o útero ficasse também, leigamente falando, mais caído, né? Podendo levar a outros tipos de complicações. Pode, inclusive, né, ter incontinência fecal em alguns casos mais graves. Porque também o reto, né, fica lá perto dessa região. Pode ter um prolapso também e até causar incontinência fecal também. Então, eu acho muito importante a gente trabalhar essa musculatura pélvica. E eu acho que quando eu digo a gente, é todo mundo, inclusive pacientes jovens, né? Assim como trabalha a musculatura de todo o corpo, eu acho imprescindível trabalhar a musculatura do assoalho pélvico. E em conjunto, eu sempre, muitas vezes, para pacientes que têm incontinência urinária, eu indico esses dois tratamentos. O laser para agir mais na parte da mucosa vaginal e da mucosa uretral, e o assoalho pélvico, a fisioterapia, para treinar essa parte da musculatura. Os dois juntos melhoram muito, tanto em relação à incontinência urinária, como a questão também da relação sexual, né? Então você sente também que a vagina consegue ficar com aquele efeito de retração, né? Mais tight, que a gente fala. Então eu acho que é imprescindível a gente já começar desde jovem a trabalhar essa musculatura, né, pensando aí que com a idade, com a perda de colágeno, com tudo que a gente faz, gestações, partos, tudo isso vão acabar enfraquecendo a musculatura. E aí é aí que entra a fisioterapia pélvica, que são exercícios específicos para a musculatura pélvica, que não são exercícios qualquer, assim, de musculação, eles são um pouquinho mais específicos para isso. Eu acho muito legal quem faz, eu acho que tem que fazer mesmo, super recomendo. E é bom porque você pode fazer qualquer hora, em qualquer lugar, e ninguém nem Exato. sabe que você está fazendo exercício. Ninguém nem percebe, exatamente. Isso que é a melhor parte. A gente muito até prático. né, é muito prático. Esses exercícios a gente até chama de exercícios de Kegel, né? Que é fazer essa contração, você pode estar sentada e fazendo essas contrações, e realmente ninguém vai perceber. E tem também outros, né? Mas aí eles são exercícios mais avançados, pode usar auxílio de cones vaginais, né? Que são aqueles pezinhos que a gente introduz dentro da vagina, eles com um fiozinho para fora como se fosse uma B. E o objetivo é você fazer essa contração e segurar o cone para ele não cair. Então aí tem várias ramificações. Tem um com aplicativo. Eu comprei um americano que É, você mede pelo aplicativo. mesmo? Que legal. Depois eu mando para você o nome. Me manda, que você não conhece. Então tem várias variações, assim, né, da fisioterapia. Eu acho que vale muito a pena procurar ajuda, porque realmente isso faz diferença na qualidade de vida mais no futuro. É tão necessário, é tão bom para a mulher, né? Necessário. E quanto mais a gente desmistificar os cuidados íntimos femininos, melhor, né? Melhor para todos. Com certeza. Mostrar que isso existe, né? Falar sobre isso. Só de falar a gente já consegue fazer com que as pacientes entendam, né? Que as mulheres entendam que isso existe, isso é normal. E então eu não sou uma pessoa, um peixinho fora da água, né? Não, a gente está junto com um grupo. Exato, exatamente. Vamos falar agora de um momento difícil na vida das pacientes. Tem pacientes que estão em tratamento de câncer, né? E tem umas terapias muito agressivas, que elas causam, às vezes, uma menopausa precoce, né? Sei lá, medicação, produção de hormônios, atrofia vaginal. Em que hora do tratamento pode entrar com o Femilift, por exemplo?
Então, muito legal você trazer esse assunto realmente, porque as pacientes, né, que tiveram algum tipo de câncer, por exemplo, câncer de mama, câncer de colo do útero, dependendo do tipo de câncer, a gente não pode fazer reposição hormonal, não pode usar hormônios, né? Então, a paciente fica um pouco limitada nos tratamentos para atrofia genital, para ressecamento. O laser entra justamente, né, para auxiliar nesse tipo de tratamento para essas pacientes, já que elas não podem usar o hormônio, né? Ele é super seguro, não tem nenhum tipo de complicação. Né? Nenhum tipo de contraindicação nesses casos. E o que acontece? É que nem você falou, né? Muitas vezes é por conta das próprias medicações que são usadas, né? Podem cair, entrar numa menopausa precoce, caírem os níveis de hormônios e elas terem essas consequências mais cedo, né? Do ressecamento vaginal, atrofia genital, incontinência urinária, enfim, tudo isso que a gente abordou aqui. E além disso, existem alguns casos que tem que fazer radioterapia local. E aí isso piora mais ainda o quadro, porque a radioterapia, ela queima os tecidos, né? Então, ela deixa o tecido muito mais lesado nessa região, né? Então, com o auxílio do laser, a gente consegue quebrar essa fibrose, né? A fibrose que foi formada, a gente consegue quebrar a fibrose para ir deixando o tecido cada vez mais elástico e cada vez mais revitalizado, né? Porque aquele tecido fica praticamente destruído, né? Por conta da radioterapia. Fica muito lesado, enfim. E aí o laser ajuda a criar novos vasos sanguíneos, né? Levar mais colágeno lá para a região, deixar o tecido mais revitalizado mesmo, né? Mais vida. E então, pode fazer durante o tratamento? Depende de qual tratamento, né? Se for a radioterapia, por exemplo, tem que esperar, né, terminar a radioterapia, esperar um tempinho para começar a fazer o laser. Se for hormonioterapia, né, com medicações que inibem a produção de hormônios, já pode começar o tratamento, não tem problema nenhum. Pode começar junto com o próprio tratamento do câncer. Então depende muito do caso. Ajuda muitas mulheres saber isso. Com certeza. Muitas pacientes jovens, né, que perdem tanto qualidade de vida por conta do câncer, então a gente consegue ajudar muito com o laser, que acaba sendo o único tratamento que essas pacientes podem fazer nesses casos, né, realmente. Doutora, a gente esqueceu de falar algum assunto que você acha, às vezes escapa algum detalhe, algum assunto que você acha relevante a gente dividir aqui? Eu acho que a gente falou das pacientes jovens, né, que também às vezes pós-parto tem indicação, paciente com incontinência urinária. Ah, esqueci, pacientes com líquen. Tem uma condição, né, que chama líquen, que é uma doença autoimune, né, que acomete a vulva também. E, de novo, né, pode causar, a vulva fica com o tecido mais desvitalizado, com ressecamento, e a gente consegue tratar o líquen também com o laser, né? A gente consegue deixar o tecido mais revitalizado com o laser. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. Muitas pacientes têm líquen e não sabem que existia esse tipo de tratamento, né, além do tratamento convencional. E pacientes na menopausa, eu acho que incontinência urinária, eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu abordar a maior parte das indicações. Falamos de autoestima também, que é uma coisa que eu acho extremamente importante. E de perder esse não medo, mas essa timidez de abordar esse tipo de assunto e de procurar ajuda, sendo que a ajuda está tão acessível, não dói, é saudável e só faz bem. Exatamente, isso daqui só faz bem. Eu indico para todo mundo que tem algum problema, eu falo, não, pode garantido que isso daqui vai ajudar muito. Eu fico muito feliz com os resultados e espero poder levar isso para muitas mais mulheres. E eu acho vamos que ajudar. Vamos a gente vai com isso e que cada mulher que esteja vendo aqui consiga esclarecer esse tipo de conversa, de assunto, de um diálogo, consiga dividir com outras mulheres e aumentar essa rede de bem-estar. Exato. E assim a gente vai seguindo. Um caminho ainda pela frente, mas a gente vai conseguindo, passo por passo. Contem conosco. Muito obrigada, doutora. E eu obrigada ainda mais que, além de tudo, é perto da minha casa, tá? Então, eu vou procurar vocês. Pode me esperar aí, viu? Que eu gostei muito. Ótimo, perfeito. E eu fico à disposição também para as dúvidas, porque às vezes as pacientes, né, mesmo a gente conversando, assim, ainda tem dúvidas e tudo mais, eu fico à disposição. Se quiserem falar comigo, né, se quiserem, eu posso falar? Pode falar do Instagram? Pode.
Se alguém quiser me seguir, tem o espaço da clínica que eu trabalho, né? O Instagram, que é a Espaço Dome, que é o que eu tô aqui. E tem o meu também, profissional, que é Débora Manor Gineco. Se alguém quiser me seguir, mandar mensagem, eu adoro falar sobre o assunto, eu adoro esclarecer dúvidas. Então, não precisam, né, ter vergonha, nada disso. Sou super aberta e me deixo à disposição aí. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer, foi Prazer foi esclarecedor, todo meu. foi animador, nos Que dá ótimo, fico esperança. feliz. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo Muito seu obrigada, trabalho. Joyce. Muito obrigada. Um beijo. Outro. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Nossa, que conversa boa. Que conversa boa, que tema necessário. Colocamos luz na pepeca. Oi, Márcia. Márcia Talibetti está aqui também. Suzana Com. Tanta gente aqui. Roberta Bozian. É um assunto que ninguém gosta de falar muito, mas é extremamente necessário. Ajuda tantas mulheres. Então, força para todas as pepecas, tá? Obrigada. Tchau para todo mundo. E a gente se vê